Olá, boa noite. Que a graça que excede a todo entendimento esteja sobre a sua vida, independente da sua religião, seja você cristão, católico, judeu, protestante, enfim, não importa. Afinal, paz nunca é demais. Olha só, se você é uma pessoa que não questiona, uma pessoa que não pergunta, uma pessoa que aceita tudo que ouve, talvez você esteja no canal errado. Agora, se você é uma pessoa que lê, que pergunta, que questiona, que indaga, que quer argumentos precisos e reais, independente do assunto, seja ele bíblico ou secular, você chegou ao lugar certo. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, onde tem essa parte em vermelho aí embaixo, inscreva-se, ativa o sininho lá para você ser notificado de novos vídeos que nós vamos colocar, compartilha com os teus amigos, dá um like como gostou, para que o YouTube nos ajude a publicizar a palavra de Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para sanarmos muitas dúvidas que há entre as pessoas cristãs, que nada mais é, nada menos do que praticamente a metade do planeta. Bom, então vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar. Quando nós morrermos e sairmos da esfera humana e partirmos para uma outra dimensão que é a esfera espiritual, será que nós vamos nos reconhecer? Reconhecer nossos amigos, parentes, colegas, conhecidos, lembrar do que fizemos ou deixamos de fazer ainda quando estávamos vivos na esfera humana? Bom, se você é do grupo que acredita que nós vamos nos reconhecer, eu tenho dois problemas para você. Um hipotético e outro bíblico. O hipotético é o seguinte: supondo que você casou 7 vezes e 7 vezes ficou viúvo. Que Deus te livre e me livre. Mas ficou viúvo 7 vezes e vai para o céu. E quando chega no céu, você encontra as 7 ex-esposas que você conhecera na esfera humana. Como fica a situação se você vai lembrar de tudo? E agora também eu quero te trazer um problema bíblico. Davi e Urias, todos nós conhecemos a história. Davi era o rei que matou Urias, o traiu, tirou a vida daquele súdito, daquele soldado. Quando Urias se encontrar com Davi no céu, como vai ficar esta situação? Será que eles vão conversar numa boa? Ou será que Urias vai cobrar alguma coisa de Davi, de coisas que foram feitas na vida terrena? E também, se você era do grupo que acredita que nós vamos nos esquecer de tudo, eu tenho alguns argumentos para você. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer a você que eu, Antônio Barbosa, creio sim que nós vamos nos lembrar de tudo. E no final deste vídeo, eu quero trazer a explicação e o argumento bíblico para esses dois casos, tanto o hipotético como o bíblico que eu te acabei de falar. Também, mesmo dizendo que creio que nós vamos ter a plena consciência de tudo que nós fizemos aqui lá no céu, eu quero te apresentar dois textos que refutam completamente a minha ideia, aparentemente. Primeiro, Isaías, capítulo 65, versículo 17, você pode abrir a sua Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas. E aí, Antônio? Você acabara de dizer que nós vamos nos lembrar de tudo? E a Bíblia está dizendo aí que não haverá mais lembrança das coisas passadas? Bom, ainda tem um outro texto mais argumentativo do que este. Veja o que diz aí na sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Antônio, você continua argumentando que nós vamos nos reconhecer nos céus e lembrar de tudo? Sim. No final deste vídeo eu quero também esclarecer estes dois textos e provar que talvez ele não seja o que você está pensando. Vamos aos argumentos bíblicos que provam que nós vamos nos reconhecer. Primeiro, Mateus capítulo 8, versículo 11 diz assim: mas eu vos digo que muitos virão, isso é palavras de Jesus, viu? Muitos virão do Oriente e do Ocidente
e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, se você vai vir do Oriente, você vai vir do Ocidente e vai se lembrar de que quer sentar com Abraão, Isaque e Jacó, é porque você vai estar com a sua memória ativa. Você vai procurar essas pessoas. Segundo argumento, no livro de Lucas, capítulo 16, tem uma história de um rico e de Lázaro. Nós sabemos que não é uma parábola, não há sequer uma parábola na Bíblia que cite nomes. E essa história de Lucas, capítulo 16, versículo 23 e diante, cita um homem que era rico e um homem pobre por nome de Lázaro, que mendigava o pão à mesa do Senhor, do seu Senhor. Lucas capítulo 16, versículo 23 diz assim: E no inferno, isto é o rico, no inferno, ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Versículo 24. E clamando disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim. Primeiro ele reconhece Abraão. Segundo, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Observe que ele reconheceu a Abraão e reconheceu a Lázaro. Versículo 27 e 28 diz assim: Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. É de Abraão, mesmo de longe, tendo um abismo entre os dois, para que de alguma forma os seus irmãos na terra, seus 5 irmãos, ele lembrou de todos os irmãos e até de quantos tinha. E ele diz: olha, vai lá, pede para que os meus irmãos sejam avisados do que é isto aqui, para que eles também não venham para cá. Tem um outro argumento que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 12, que diz assim: E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel: Rúben, Judá, entre outros, Efraim, Manassés. Qual o sentido, querido? Se você não lembrar de nada, e nem eles lembrarem quem são e os seus nomes, qual o sentido de ter um alto muro com 12 portas e cada porta com o nome de cada filho de Israel? Não faria sentido algum. O argumento mais forte e mais preciso de que nós teremos plena consciência nos céus está no livro de Apocalipse, capítulo 6, observe bem, versículo 9 e 10, que diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Estavam mortos, eram as almas que estavam debaixo do altar. E clamavam, observe, essas almas não estavam inertes, paradas, dormindo, um sono da alma, nada disto. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam em plena consciência, haviam sido mortos como mártires, estavam nos céus, debaixo do altar, clamando por justiça, com total consciência de quem eram e como foram parar ali. Meus nobres, queridos amigos e irmãos, está mais claro, está muito claro, melhor dizendo, os argumentos bíblicos que nós demos de que nós vamos ter sim consciência plena nos céus. Afinal de contas, nós seremos julgados pelas nossas obras, receberemos recompensas celestiais. Então imagina você no céu agora sendo julgado por Jesus, e Jesus dizendo assim: olha, vem cá, bom filho, você foi muito obediente, você trabalhou muito para mim, para o reino, o crescimento do reino, você fez a minha obra, ajudou quem precisava, amou com toda a intensidade, foi uma boa pessoa. E você parar para pensar e dizer assim: eu fiz tudo isso mesmo? De onde eu vim? Como é meu nome? O que foi que eu fiz?
Faz sentido você receber uma recompensa do Deus eterno em suas mãos se você não lembrasse de nada? Qual o sentido que isso faria? Ah, irmão Antônio, e agora? Então vamos explicar, né? O que é que significa aqueles 2 versículos que o Senhor leu lá no início, dizendo que nós não teríamos mais lembranças, no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 17. Abra a Bíblia novamente e veja comigo o detalhe do versículo. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Queridos, o termo hebraico para esta palavra aqui, lembrança, tem a ver com memorial. Observe o que o versículo diz: novo céu. Esse céu que você vê não vai existir mais. Nova terra. Provavelmente isto se dará depois do milênio. Coisas desta terra e coisas do céu que você está vendo hoje, não vai ter nada disso lá. Não vai ter lembrança disto aqui, nada que lembre isto aqui. Porque os novos céus e a nova terra será muito superior ao que você está vendo hoje. Significa dizer que nada vai fazer você recordar ao antigo céu e à antiga terra. Aqui não está falando da sua memória. Aqui está falando da memória do que você vê, do que existe aqui hoje, que não vai existir mais. É como se alguém desse algo a você e dissesse assim: olha, toda vez que você vê isso, você vai se lembrar de mim. Pronto. É como se Deus tirasse isso, ele desse algo muito melhor. E aí você não vai lembrar mais daquilo, porque nada vai fazer você lembrar. Bom, olha, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. E aí, irmão Antônio? O camarada morreu e se esqueceu. Parece ser isso, né, irmãos? Quando você lê este versículo de cara, você imagina isso. Mas leia comigo novamente e com o seu olhar apegado ao detalhe. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós sabemos que vamos morrer. Os mortos já não sabem coisa nenhuma do que está acontecendo aqui na terra, porque eles já morreram. Já não têm contato com os vivos. Nem tampouco terão eles recompensa. Isso aí, essa recompensa, a gente fala num outro vídeo, num outro tema um tanto curioso sobre que recompensa é essa que eles já não têm mais. A última parte do versículo. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Veja só, querido. A história mostra que, com exceção, a macro-história, na escola dos análises, né, na Europa, eles comentam justamente a diferença entre a macro-história e a micro-história. A macro-história registra o nome dos grandes homens, dos grandes reis, dos grandes guerreiros, dos grandes feitores. E esses nomes foram registrados nas páginas. E hoje nós temos conhecimento de pessoas que viveram há 500, 1000, 2000, 3000, 4000 anos atrás. Mas existe a micro-história, que é a história do cotidiano das pessoas. E não há dúvida, já está mais do que provado que essa história dura no máximo 200 anos. Eu tenho certeza que você não sabe o nome do seu tataravô, eu não lembro nem o nome do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, do meu tetrataravô e etc. A sua história vai durar em memória no máximo 200 anos. Quando a Bíblia diz aqui, veja o que é a interpretação correta. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento, está falando da sua história. Aquilo que faz lembrar você, aquilo que memoriza você, tudo que você fez, mediante a esfera humana, vai ser esquecido. Foi entregue ao esquecimento. Esse texto não está falando, mais uma vez, da sua memória. Você que morreu e partiu para uma outra esfera, uma outra dimensão, você vai estar consciente de tudo. Agora, a sua história, aquilo que você fez aqui na Terra, vai ser entregue ao esquecimento. O seu filho vai lembrar, talvez o seu neto lembre, seu tataraneto, seu tetrataraneto, provavelmente não lembrará de você. É isso que o texto está fazendo.
E aí você diz assim, e aí presbítero Antônio, irmão Antônio, como é que fica a situação daquele que o senhor falou logo no início do vídeo, né? Que tinha 7 esposas e ficou viúvo 7 vezes. Vai encontrar as 7 esposas lá e como é que fica? Imagina as 7 mulheres relembrando tudo que você fez. E Davi e Urias, como é que vão se olhar? Imagina a mente de Urias olhando para Davi dizendo, olha, eu sei tudo que você fez agora. Eu sei tudo que você aprontou. Você me traiu e você mandou me matar. Queridos, olha bem para mim. Você acha mesmo que no céu vai ter esse sentimento? Veja o que diz a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, e o versículo de número 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, todo tipo de dor, inclusive sentimental, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando eu olho para alguém e digo assim, eu sei tudo que você fez, eu estou falando como ser humano falho, que não enxerga um palmo à frente do nariz, que tem um rancor, que tem um sentimento ruim. Quando 7 mulheres, né, encontram um ex-marido, supondo que estivessem todos vivos, tudo o que ele fez de ruim seria lembrado. E as 7 iriam conversar a eternidade falando mal deste homem. Mas nós estamos falando agora de pessoas que estão com a mente de Cristo, um corpo transformado conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54, um corpo incorruptível, imortal. A mente que antes pensava com 10% no máximo, pensando agora com 100%, já não faz questão por tanta besteira, tanta bobagem, opinião dos outros. Essas coisas já não vêm em conta, já não leva em consideração, porque você está realmente numa dimensão muito superior, muito além do que você tinha quando estava aqui. Você acha que vai ter espaço para alguém tentar denegrir a imagem ou querer trazer à tona algo que não mais tem relevância nenhuma? É óbvio que não. Até porque Paulo, queridos, fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 e 4, que ele viu coisas inefáveis. Lá, uma visão que ele teve, conheço um homem que, não sei se no corpo ou se em espírito, eu não sei, foi ao terceiro céu, ao paraíso, e lá viu coisas que ao homem não é lícito falar, o ouvido humano não é digno de ouvir, o olho humano não pode ver, não tem como externalizar, publicizar o que tem de tão precioso lá. Você acha que com tanta coisa boa alguém não tem espaço para sentimento ruim no céu? De fato será alegria, gozo, felicidade, perdão pleno, porque nós teremos a mente de Cristo e vamos entender que mesmo que alguém tenha falhado comigo, foi porque ele era ser humano, falho e limitado. Mas agora estamos no céu, com um corpo incorruptível, e já não há mais espaços para falhas humanas. Quero crer que as dúvidas foram sanadas. Se há mais alguma dúvida, deixa nos comentários, nós vamos voltar e fazer um outro vídeo, se assim Deus permitir, e houver dúvidas. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.